Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 13, verso 44. Atos, capítulo 13, verso de número 44. Nós estamos estudando, irmãos, a nossa confissão de fé, e o capítulo que está sendo abordado é o capítulo 10, que fala sobre a vocação eficaz. Na aula passada nós fizemos uma introdução sobre esse assunto, iniciamos a primeira sessão, mas não concluímos. Então nós vamos retomar a partir desse ponto. Então, eu vou ler novamente a primeira sessão e encaminhar os demais assuntos. Ok? Então, nós estamos nesta condição. Iniciando no que toca à leitura do texto bíblico, nós vamos partir desse texto de Atos 13, 44, vamos ler até o verso de número 52, com ênfase no verso de número 48. Tá? Vamos orar primeiro? Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, onde podemos nos unir para estudar a Tua Palavra e com isso aprendermos a sã doutrina. Ajuda-nos, Senhor Deus, e nos conduz, dá-nos da iluminação do Teu Santo Espírito, para que saibamos discernir a Tua voz e aprender do Senhor. Prepara então a nossa mente, o nosso coração, para que não somente compreendamos, mas pratiquemos a verdade. Pois o Senhor se alegra em ver que os Teus filhos andam na verdade. Que assim também seja conosco. Oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Atos 13, 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, tem uns jovens aí fora, eu acho que por conta da classe, pode pedir para eles entrarem, para ficarem conosco, tá bom? Pode entrar, meu filho. Ok. Ótimo. Nós lemos agora Atos 13, do verso de número 44 a 52. A primeira coisa que eu queria destacar nesse texto, que está relacionado com o que nós estamos estudando, é o que lemos no verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Se nós vamos falar de vocação eficaz, uma coisa importantíssima é exatamente esse aspecto. A palavra de Deus sendo anunciada. E logo de cara nós já vemos isso nesse texto. O apóstolo Paulo estava o quê? Pregando a palavra de Deus. Ok? A segunda coisa importante que você vai observar nesse texto é que quando a palavra de Deus está sendo pregada, especificamente neste caso, e logicamente que isso vale para todos, você tem duas possíveis reações ante a palavra de Deus anunciada com fidelidade: ou de aceitação dela, ou de
rejeição. E não importa se você vai rejeitar de modo mais polido ou não, rejeição é rejeição. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus. E esse texto nos informa isso, na medida em que você contempla que alguns judeus, eles se opuseram a Paulo e a Barnabé, a tal ponto de juntar algumas pessoas e convencê-las, a fim de que ele então saísse dali daquela cidade, o que de fato aconteceu. Mas aí, por outro lado, você vai observar a terceira questão, não é? E a penúltima, que é a seguinte: você está vendo aqui que o apóstolo Paulo, ele foi designado como pregador, e o texto especificamente fala, para os gentios. Isso não quer dizer que ele não tenha pregado aos judeus, mas o texto nos informa: eu te constituí para a luz dos gentios. E aqui você tem um aspecto inclusivo da chamada do evangelho. Então o evangelho foi dado inicialmente aos judeus, mas os judeus tinham que cumprir esse papel de luz do mundo e irradiarem a mensagem para todos os povos, o que de fato Cristo falou em Mateus capítulo 28, quando ordenou que ide e fizesse discípulo de todas as nações. Então todos deveriam conhecer a partir dos judeus. Então o evangelho não era só para os judeus, mas para todos os povos, embora tenha começado de fato com os judeus. Aí então nós vamos para a quarta e última questão que eu queria trazer nesse texto, que é exatamente o que está posto aí no verso número 48, que eu queria que você olhasse mais uma vez, para você ver que está na Bíblia isso, que é o seguinte: os gentios, lembra que Paulo saiu dos judeus e foi para quem? Para a gente, mas ele pregou o evangelho aos judeus? Pregou sim. Mas os gentios, ouvindo isto, o quê? Que Paulo tinha sido dado como apóstolo aos gentios, e pregando o evangelho, logicamente, o que foi que aconteceu? Eles se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. Então eles se alegraram quando receberam a palavra de Deus e glorificaram a Deus com isso. Ficaram alegres por receber a palavra de Deus. E aí o texto dá uma informação trazida por Lucas, que era muito detalhista, que é o seguinte, a seguinte, parte final do verso: e creram, está vendo aí? Todos os que haviam sido destinados para o quê? Para a vida eterna. Logicamente que você é inteligente, vai ler esse texto e vai perceber que aqui tem alguma coisa que, para alguns, não entra bem. Qual é o aspecto que está aqui, que chama a sua atenção nesse texto? É que só vai crer, e só creram, tão somente aqueles que foram destinados para a vida eterna. Por quem? Pelo próprio Senhor eterno. Então esse texto nos coloca diante desta realidade, que embora todas aquelas pessoas tenham ouvido o evangelho, mas nem todos creram no evangelho. Na verdade, tiveram aqueles, conforme o texto bíblico nos diz, que eles o quê? Eles rejeitaram o evangelho. E isso aqui está relacionado intimamente, irmãos, com a nossa lição no que diz respeito à vocação eficaz, que é exatamente esse aspecto onde Deus, a todos aqueles que Ele predestinou para a vida, e somente a esses, é servido no tempo determinado, o aceite destas pessoas, chamando-os eficazmente pela sua palavra e pelo seu quê? Espírito. Então aquelas pessoas que Deus elegeu na eternidade, no tempo próprio, do modo ordinário, o que é que Ele faz? Ele levanta alguém para falar do evangelho a essas pessoas, e elas, porque foram eleitas, responderão com fé e com alegria à chamada de Deus. Somente estas. Então eu queria introduzir este assunto nesta manhã, usando esse texto, primeiramente, irmãos, para mostrar que este é um assunto bíblico. Segundo, para mostrar que, sendo um assunto bíblico, é algo que eu preciso saber, ter conhecimento. Eu não posso ficar à mercê de doutrinas vãs,
que negam esta realidade. E aqui Deus não os salvou porque viu que eles creriam. Deus os salvou porque Ele os elegeu antes da fundação do mundo, por seu decreto, no conselho da Trindade, de sorte que só vão crer aqueles que foram, usando a expressão literal do texto, na nossa tradução, destinados para a vida o quê? Eterna. Lógico que se tem os destinados para a vida eterna, tem também os destinados para quê? Para a morte eterna. Aí eu queria que você abrisse a sua confissão de fé, por favor, no capítulo número 10, seção 1, e acompanhasse comigo a leitura que farei. Então, Deus faz isso, Ele usa o apóstolo Paulo para pregar o evangelho, e essas pessoas, elas creem, ok? Agora, o ato de crer se deu por quê? Então, vou fazer a leitura aí da confissão de fé, tá certo? Diz assim: que Deus ilumina o entendimento espiritual, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação. Então, como é que um morto vai entender a verdade? Deus o quê? Ilumina o entendimento dessa pessoa. Logicamente que Deus já está agindo no coração dela, e vai dar luz, para ela ouvir, ela entender. E isso acontece para e passo com outras coisas. O que é que acontece? Então veja comigo aí na continuidade. Deus ilumina o seu entendimento espiritualmente, a fim de compreender as coisas de Deus para a salvação. Agora veja: tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas o quê? Vontades, e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Então agora as palavrinhas que eu quero que você destaque aí. Deus ilumina, Deus tira o coração de pedra, Deus dá um coração de carne, terceira coisa, Deus renova a vontade dessa pessoa e determina que ela então creia no Senhor e atrai essas pessoas a Cristo. A pergunta que eu faço é: qual é o papel do homem nisso aqui? Ele é passivo. Ele vai responder aquilo que Deus operou nele, porque estando morto seus delitos e pecados, ele não tinha condição de buscar o Senhor. Então Deus faz tudo isso, Ele ilumina a mente, muda o coração, renova a vontade e atrai a pessoa para Ele. Aí você vê, não é, que é uma chamada eficaz, e a graça ela é irresistível. Não tem como você barrar isso. Deus vai agir e você virá, porque Ele vai lhe dispor a isto, vai implantar em você tudo que é necessário. Está claro, irmãos, até aqui? Abra sua Bíblia aí, por favor, no texto de Ezequiel, capítulo de número 36. Abriram? Verso 26. Ezequiel 36, 26. O verso é 26. Posso ler? Achou mesmo aí? Não? Diz assim: dar-vos-ei coração puro, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de quê? De carne. Tirou um coração frio, duro, insensível, e agora deu um coração mole, sensível e quente. Novo coração. Além disso, verso 27, porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que, ó, essa expressão, você vai fazer isto, por aquilo que eu estou implantando em você. O que? Andei nos meus estatutos,
guardeis meus juízos e os o quê? E os observeis. Agora, como é que Deus faz isso? Agora vamos para Ezequiel 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Prestem atenção nisso. Como foi que o apóstolo Paulo começou lá falando no texto? Pregando a palavra de Deus. Lembra da ênfase que eu dei? Prosseguindo: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estendei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, se estendeu e pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra esses mortos, para que vivam. Essa expressão vem dos quatro ventos, ela está lá em João capítulo 3, é um texto paralelo, quando diz que o vento sopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Lembram desse texto? Cristo Jesus, o Senhor, falando com Nicodemos, ok? Prosseguindo: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército numeroso, um exército sobremodo numeroso. Ok? Então, como é que uma pessoa morta vive? Ou é vivificada? A palavra de Deus é pregada, o Espírito de Deus age nessa pessoa, e ela então passa a compreender a verdade, e dirigida pelo Senhor, a buscar ao Senhor, de modo irresistível. Não vai mudar, vai ser assim. Porque Deus estabeleceu assim. Por quê? Porque creram todos os que foram destinados para a vida eterna. Até aqui alguma pergunta? Ok, perfeito. Vamos adiante. Então, essa pessoa que é chamada, agora então ela é disposta pelo Senhor, em sua onipotência, a fazer tudo o que é bom, são atraídas a Cristo. Mas uma coisa é importante aqui, é que embora Deus dê toda essa disposição às pessoas, porque elas estavam mortas, agora estão vivas, mas elas vêm o quê? Muito livremente. Por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 6, verso 44. João 6, 44. Eu vou ler esse texto e mostrar para vocês como é importante a compreensão da verdade como um todo, da soberania de Deus e da minha responsabilidade, porque senão eu acabo priorizando uma em detrimento da outra, e eu tenho que ter esse equilíbrio. Em João 6,44 lemos assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não quê? Não trouxer. E eu ressuscitarei o quê? Agora lê o 45. Está escrito nos profetas. Então Cristo não está inventando, já foi dito lá no Antigo Testamento, ele está reforçando aqui. O que é que está escrito? Lê agora. Que serão, porque Deus abriu o entendimento, agora prossegue. Portanto, não tem jeito, vem a mim é fato consumado, vai vir. Se Deus deu a capacidade de ouvir, aprender, vai vir. Agora note bem, irmãos, isso aqui está enfatizando qual aspecto? A soberania de Deus ou a responsabilidade humana? Soberania de Deus vai vir.
Deus vai iluminar, vai entender, ele vai vir. Agora, no mesmo capítulo, por favor, verso de número 35, vamos voltar. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim, jamais o quê? E o que crê em mim, jamais será o quê? Agora 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse, e o que vem a mim. Então note bem que ele está dizendo o seguinte: os que o Pai me deu, vão vir a mim buscando algo. O pão. Vai fazer isso como? Liberalmente, porque Deus dispôs estas pessoas. Então você vê no texto duas coisas: a soberania de Deus, despertando estes homens de modo eficaz, e a responsabilidade humana buscando ao Senhor. Mas lembre, eu só vou buscá-lo se ele o quê? Se ele me despertar. Se ele não me despertar, eu não vou, porque eu estou morto em meus delitos e pecados. Alguma pergunta, meus queridos? Alguma questão? Ok. Vamos então para a segunda sessão da nossa confissão. Prossigamos. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Então Deus não vai chamá-los eficazmente porque Ele viu que você ia aceitar, não. Já disse isso no início, só repetindo. Na vocação, o homem é inteiramente passivo. E aí, irmãos, há um evangelho que não é o bíblico, que diz por aí que se você não crê, Deus não pode fazer. Não é o que a Bíblia diz. Porque a graça, ela é o quê? Irresistível. Uma vez que Deus me desperta, não tem como eu me controlar. Necessariamente eu irei ao Senhor. Vamos ver isso na Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1. Abriram? Vou ler os versos 8 e 9. 2 Timóteo 1, 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, foi pelo poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, que aconteceu o que comigo? Agora leiam juntos o verso 9. Que nos salvou e nos chamou, não... Antes, então vamos de trás para frente. Quando foi que Deus resolveu fazer isso? Por meio de quem Ele resolveu fazer isso? Foi uma coisa que Ele disse assim, talvez eu faça, ou Ele determinou? Está aqui, conforme a sua própria o quê? Determinação. Foi alguma coisa baseada em minha obra, ou foi pela graça dEle? Por sua determinação e graça. Segundo, essa vocação dele está associada diretamente a quê? A nossa salvação. Então não tem como eu resistir, porque a graça de Deus, ela é o quê? Irresistível. Determinou que assim aconteceria, em sua soberania, Ele o fez. Abra a Bíblia, por favor, ainda, em Tito, capítulo 3, versos 3 a 5, Tito 3, de 3 a 5, diz assim: pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres,
vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos. Que descrição é essa? Da minha época em que eu estava morto ou vivo? Morto. Esse morto buscava fazer o quê? A Deus? Não. Longe disso. Longe disso. Está aqui descrito uma parte. Mas aí agora leia o verso de número 4. Quando, porém, nosso Salvador e o seu amor, para um pouquinho, ó, essa ideia de quando se manifestar, foi quando isso? Foi quando o Evangelho foi anunciado por palavra, e quando ele veio encarnado, o próprio Cristo, quando anunciou a obra da salvação. O que aconteceu? Ó, não por obras praticadas por, então não foi por causa de mim. Está claro isso aqui, irmãos? Foi por causa de quem? Ele vai dizer, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Chamou e fez a obra. Então, nesse sentido, eu sou ativo ou passivo? Sou passivo, porque eu não tinha o que fazer, eu estava morto. Então, ele age em mim, abre a minha mente, muda o meu coração, tira de pedra, bota de carne, opera em mim e me conduz a buscá-lo. Aí, nesse sentido, é que eu estava dizendo agora há pouco, o povo só pega essa parte, foi ele que você precisa crer. Não, o que você precisa crer é verdade, Senhor, mas você não tem condições de crer, porque você está morto, só se Deus lhe vivificar. Fora disso, não. Por isso que a confissão de fé diz, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado, então Deus me habilita a corresponder a Ele, a receber a graça nela oferecida e o quê? Comunicado. Então vamos pensar aqui, no dia que você estava aí ouvindo o Evangelho, no dia que você foi despertado a crer no Senhor, você acha que você creu porque você tinha capacidade em você mesmo para crer? Eu acho interessante que algumas pessoas dizem isso, né? Assim, olha, eu tenho 30 anos, eu preciso fazer algumas coisas, mas quando eu conseguir tal coisa, eu vou crer. E aí esse tal coisa você bote, né? Que não acaba nunca. Na cabecinha desta pessoa, e eu acho que às vezes até ela fala sinceramente, é como a chavinha que ela tem autonomia para dizer assim, agora eu creio, eu vou deixar tudo, a partir de hoje eu creio. Meu filho, você vai morrer perdido, você não tem condições de fazer isso. Por quê? Porque se Deus não agir, você nunca vai crer nele como Senhor e Salvador, porque só Ele nos desperta. Então saia dessa vã ilusão de achar que você pode decidir a hora que vai crer, porque isso é um engodo para fazer você permanecer ainda mais no pecado, pior do que já era. Ficou claro, irmãos? Tem alguma pergunta? Abra a Bíblia aí, por favor, em Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo número 2, verso 5. Abriram? Efésios 2, 5. Leiam juntos aí o que é dito. E estando nós mortos... Espera aí, irmão, que o negócio ficou desarrumado. Vamos arrumar a casa. Vamos lá, abriram todo mundo? Abriu todo mundo? Vamos lá, verso 5, tá? Vamos lá. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois... Pronto. Pela graça sois salvos. Estava morto, mas pela graça eu fui salvo. Tinha condição de responder? Não, está morto.
Então por que eu respondi? Porque ele, usando o termo da confissão, ele te habilitou a isso, mas não porque você tivesse capacidade. Ok? Fechado? João 5:25. Pois não, quem é? Ouço uma voz. Pastor, e em caso de pessoas que Apostatam da fé? Apostatam da fé. Qual é a pergunta? Elas creram e depois elas deixaram. Ok. Aí eu fico na dúvida porque a graça não seria irresistível. É. E aí no caso do apóstata? O apóstata, diferente do eleito, ele creu temporariamente. Hebreus 6. Ele até experimentou favores da graça, mas nunca foi. Ok? Agora, uma coisa que eu preciso ver. Pode ter uma apostasia temporária, onde a pessoa apostata temporariamente, larga tudo, vai até para o que não presta, e lá, caído espiritualmente, e consciente da bobagem que fez, Deus o conduz ao arrependimento e ele volta. Por isso que todas as vezes que alguém sai da igreja, por apostasia, quando ela decide voltar porque se arrependeu, ela tem que fazer, aqui no caso, todo o doutrinamento para professar novamente a sua fé. Então ela está dizendo, abandonei o erro e volto para a fé verdadeira. Então eu tenho que analisar essas duas coisas. Ou ele nunca foi, por isso apostatou, ou tendo apostatado, essa apostasia pode ser incessante do quê? Temporária, e em tempo próprio ele vai voltar, mas vai ter que professar a fé novamente. Ok? Por isso que ela é irresistível. Mesmo eu caindo em erro, eu vou voltar, trazido pelo Senhor. Ok? Com isso eu não estou dizendo, viu, que você agora pode fazer isso. Já que eu volto, então eu vou. Vai e fica. Porque quem tem consciência do que Deus fez, não vai desejar querer ir voltar não, para a lama não. Lembra da expressão bíblica? A porca lavada volta ao lamaçal e o cão volta ao seu vômito. Está aí a Bíblia dizendo, ele esteve aqui, deu um banho na porca, deu comida para o cão, mas ele tem natureza de cão e de porco. Nunca mudou. Só é porco perfumado, mas é porco. Entendeu? Estou usando a linguagem bíblica. A porca lavada volta ao lamaçal e o cão volta ao seu vômito. Ele saiu de lá, passou aqui um tempo, mas voltou. Lembre que quando há uma operação irresistível da graça, eu frisei isso aqui lendo Ezequiel 36, a mudança do coração, que é a fonte da vida. Então, quando a fonte da vida, não há como mudar. Mudança da fonte da vida, não há como mudar. Mas pode ter gente que apenas crê só intelectualmente. Aqui vou abrir um parênteses. Eu creio que a doutrina reformada é a mais sã. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Mas olha, eu tenho tido uma preocupação, já disse isso no conselho pelo menos umas 2 vezes. É que tem um bocado de gente apaixonada pela teologia reformada, mas não tem comunhão com Cristo, o Senhor da doutrina. Então ela está presa intelectualmente, ela está vivendo em busca de respostas, aí achou, porque tem mesmo, porque é a mais lógica, à luz da Escritura. Então ela está ali satisfeita, porque ela está tendo as respostas dela. Mas quando você pergunta efetivamente, e Cristo na sua vida? Aí ele não tem comunhão com Cristo, ele é apaixonado pela doutrina de Cristo, mas não aprendeu a amar a Cristo, o Senhor da doutrina.
Então aí ele fica como alguém que está flutuando. Se algum dia tiver um encantamento em outra doutrina, ele corre risco de sair. Então eu digo para você, ame a Jesus. Ame a Jesus. Seja discípulo de Jesus. Sirva a Jesus. E ao fazê-lo, você certamente amará a sua palavra. É uma consequência. Vai amar a sua doutrina, porque ele mesmo diz: eu vos tenho dado boa doutrina. É boa mesmo, mas cuidado para não entrar nesse intelectualismo aí, e tem gente que enche a cabeça disso, e nós devemos ter boa doutrina, não estou dizendo que a gente não tem que ter, mas quando fala de Cristo, o amor por Cristo está... Como é que você diz que gosta da doutrina e não gosta do Senhor da doutrina? Então essa comunhão é necessário que se tenha. Está claro, irmãos? Ok? Então, para eu crer, eu preciso antes ter mudança do meu quê? Coração. Eu ia ler um texto com os irmãos, né? João capítulo 5, verso número 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz dos filhos de Deus, e os que a ouvirem o quê? Viverão. Então veja que está sempre esse contraste, morto-vivo, morto-vivo, morto-vivo. Para eu responder à graça, eu tenho que ser vivificado soberanamente pelo Senhor. Dito isto, próximo tópico, e aqui é uma questão polêmica. Pastor, ordinariamente é assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas tem alguns casos, pastor, que a gente não sabe o que é que acontece. Por exemplo, das crianças que morrem na infância, como é que se dá? E daqueles que são de alguma forma incapazes de serem chamados exteriormente, como é que acontece com essas pessoas? Por exemplo, aqueles que são mentalmente incapazes, como é que se dá? Aí vamos ver aí nossa terceira sessão da confissão de fé. Eu vou ler literalmente aqui e depois a gente vai ver alguns textos bíblicos, tá? Primeiro, as crianças que morrem na infância, agora observe bem, eu grifei aqui, sendo eleitas, grave bem isso, sendo o quê? Eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então nós temos dois casos aqui. Aquele caso que ordinariamente acontece, que se deu conosco, né? Tem capacidade dada pelo Senhor, a gente ouviu e entendeu. Mas tem a criancinha lá, como é que acontece? E com aqueles que são incapazes, como é que acontece? Aí a palavra-chave aqui é a seguinte: eu sou salvo porque eu fui eleito. Então, antes de pensar na criancinha, sua incapacidade, ou em alguém que não tem capacidade de ordinariamente ser chamado, há uma doutrina que precede, eu preciso compreendê-la. Qual é? É a doutrina da soberana eleição de Deus. A pergunta é: quando foi que Deus me elegeu? Quando, irmãos? Amém. Antes da fundação do mundo. Você estava nascido? Nenhum de nós. Ele já sabia quem eu seria? Todos os meus dias estavam escritos, determinados pelo Senhor, quando nenhum deles havia ainda. Eu estava no ventre da minha mãe, substância ainda informe, e o Senhor já me conhecia. Salmo 139, está escrito isso lá ou não? Está ou não está? Então esse Deus, que me conhecia antes do tempo eterno, me elegeu. Então, independente do modo que eu venha a nascer, ou do período em que eu venha a morrer, o que precede isso? A eleição. Entenderam? Já te passo. Aí vem o seguinte: vocês tomaram nota dos textos que eu dei de Salmo 139? Leu aí? Aí vem o seguinte: mas pastor, como é que
eu posso crer nisso sendo um pai? Primeiro você deve crer porque a Bíblia diz. Eleito desde os tempos o quê? Antes da fundação do mundo. Efésios 1 e 2, lê aí. Segundo, irmãos, porque Deus me deu um recurso, tanto na antiga quanto na nova aliança, que como pai, satisfaz a demanda que ele exige de mim, como pai de um filho que ainda não tem capacidade de articular sua fé. É o quê? Abra a Bíblia aí, por favor, em Gênesis capítulo 17. Já te passo, viu, diácono? Gênesis capítulo 17. Quando Deus tirou Abraão daquela terra, dos seus pais, e estava conduzindo esse filho, Abraão, não é? Para a terra prometida, ele ordenou que Abraão, a partir daquele momento, fizesse algo muito importante, que era a circuncisão. Ok? Gênesis 17. Vou ler a partir do verso 9. Abriram aí? Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas o quê? Então Deus entrou em uma aliança com Abraão e disse: Abraão, a partir de você, o que vier depois de você, guardará a minha aliança. Quantos? No decurso das suas gerações, infinito. Quantas vierem? Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e... Eu quero que você preste atenção numa coisa. Quem está tomando aqui a iniciativa de fazer aliança? Abraão ou Deus? Foi Abraão que disse assim: Senhor, não seria bom a gente fazer uma aliança não, para a gente garantir aqui? Ele disse: não, meu filho, foi assim não. O que aconteceu foi que Deus chamou Abraão, Deus entrou em aliança com ele, disse: meu filho, essa aliança você vai guardar, toda a sua descendência, é aliança, olhe bem a ordem que o texto dá, é entre mim e ti, e a tua descendência. Não dependia dele, Abraão, e nem da descendência que viria. Deus assumiu a responsabilidade. E o sinal visível e externo disso, no caso dos homens, porque mulheres não eram circuncidadas, era o quê? O corte da carne do prepúcio, para mostrar que é a aliança de sangue. Que sangue, irmãos? Que sangue que Deus está mostrando ali, que está garantindo? Qual sangue? Você já sabe qual é. Qual é o sangue? De quem? De Cristo. Mas Cristo estava aqui? Cuidado com a resposta. Cristo estava aqui? Cuidado com a resposta. Estava ou não estava? Estava, só não estava encarnado. Sempre existiu, irmãos. Mas estava apontando para aquela época em que ele viria e habitaria encarnado por nós, entre nós, e derramaria o seu sangue para garantir a minha o quê? Salvação. Então a aliança não foi forjada com base no que o homem pode fazer, mas na fidelidade de Deus. Então o que é que garante que meu filho pode ser salvo? É ele crer ou a fidelidade de um Deus que o elegeu? Responda, irmãos. Pronto. Se Deus o elegeu, ele será salvo. Mesmo ele morrer na infância. Por quê? Porque Deus está garantindo, é meu. É minha. E eu vou mostrar no texto que é minha, tá? Vamos lá. Minha, quando eu digo assim, do Senhor. 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, será aliança o quê? Perpétua. Os circuncisos que não forem circuncidados na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, que quebrou a minha o quê? Aliança.
É meu. Se não tiver minha aliança, não é meu, vai morrer. Então Deus está garantindo o quê? Fica na aliança. Aqui é o lugar seguro. Fora daqui é morte. Eu pergunto, com 8 dias, o menino tem condição de dizer: papai, eu creio. Mas se esse menino morresse com 8 dias, esse pai podia sepultar o seu filho em paz? Por quê? Porque houve um Deus fiel que entrou em aliança com ele e prometeu que seria o seu Deus e o Deus das suas gerações. Por isso também nós batizamos. Não é porque tem batismo no Novo Testamento, não. É porque nós cremos na continuidade do pacto, é a aliança perpétua. Perpétua para? Não, a pessoa para, né? Mas a perpetuidade não para, é para sempre. Está claro? Diácono, depois nós vamos ler um texto. Pergunte, ou fale, não sei o que é que você vai trazer agora. Pergunta mesmo. A pergunta seria justamente em cima disso, se poderia haver salvação, no caso desses infantos e daqueles que são incapazes, fora da aliança. Se existe essa possibilidade e se existe algum texto. Qual é a regra? Se for eleito, Deus operará em sua soberania o recurso para a salvação deste, regenerando. Nós temos aqui a Brenda. Ao meu ver, é a única que poderia estar enquadrada nisso. Mas o que foi que seus pais fizeram quando ela nasceu? Batizou. E se porventura Deus a chamar e ela não tiver professado a fé, o que é que eles vão ficar com a consciência atormentada? Não. Porque sendo eleita de Deus, ela estará salva. Ponto. Pastor, mas eu tenho um filho que é mentalmente incapaz, o que é que eu tenho que fazer? Batize. Põe o selo da aliança nele. Por quê? Porque se ele morrer sem isso, você vai ficar com a sua consciência o quê? Ferida. Porque ele não batiza na fé dele, mas na fé do seu pai, que crê na fidelidade de um Deus soberano que elege desde a eternidade. E não me elegeu porque viu que eu ia crer. Elegeu antes de eu crer. Perguntas? Diga, meu irmão. Ele está perguntando a questão dos arminianos, como é que ele trata essa questão? Lembra que arminiano crê segundo o que eles expressam, que a salvação é um híbrido do papel de Deus e papel do homem. Aí eu estou com um problema grande, porque se o homem disser, eu não quero, aí diz, rapaz, queira. Ele não quer, não, rapaz, queira. Eu vou lhe mostrar que você tem que crer. É bom para você, você não vai para o inferno, tal. Não. Arminianismo tem base em pelagianismo e semi-pelagianismo. É heresia, já foi condenada pela igreja. Agora eu estou dizendo que lá não tem irmãos eleitos? Não. Mas no momento que eles compreenderem, eles falarão e testificarão que foi pela graça mesmo. Lá eles vão esperar a data da razão. Aí eu digo para você agora. Qual a ordenação de Deus? Batize. 8 dias, pastor. O hino foi levado para ser circuncidado. O que é que ele entendia? Nada. Ele sentiu foi a dor.
E lembre que a pessoa, quando circuncidava, ela cortava o prepúcio e ainda levava uma oferta, porque dependendo da pobreza, né? Podia ser uma oferta de rico ou uma oferta de pobre, da condição financeira de... Mas Deus aceitava, independente disso. A questão não era a qualidade de quem é rico ou pobre, mas a fidelidade de ofertar, mostrando que aquele aceite foi por base de sangue. Então esse é o ponto. Está claro? Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Vamos abrir agora. Isso não é fácil. Abriram? Eu vou ler do 23 ao 29, tá bom? Diz assim, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por... perdão, aceite de Cristo para nós, para conosco, é justificação pela fé. Fé no que eu faço ou fé no que Cristo fez? No que Cristo fez. Nunca, pelo que eu tenha feito, faça ou venha a fazer. Nunca. Não somos justificados por obra, nossas obras, é pela do Senhor, exclusivamente. 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Destarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em... Você percebeu esse texto aqui? Ele está dizendo, não importa quem seja, se está em Cristo, ponto. E a eleição na eternidade é com base nos méritos de quem? De Cristo. Efésios 1, 3 em diante. Em Cristo fomos adotados, em Cristo fomos regenerados, em Cristo fomos chamados, em Cristo seremos, ou estamos sendo santificados, em Cristo seremos glorificados. Toda a nossa salvação se dá por meio de Cristo, desde a eleição, eleitos em Cristo. Aí ele diz, 29, e se sois de Cristo, ou a condicional, se você é de Cristo, também sois descendentes de quem? Espera aí, irmãos, ele está falando aqui de uma situação milhares de anos depois, e ele ainda está falando de Abraão, porque é o vínculo lá que acabei de ler com vocês, de Gênesis 17, a perpetuidade, que chega até nós hoje. Sois descendente de Abraão, e herdeiro segundo o quê? A promessa. Que promessa? Que ele fez a quem? Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, de ti farei uma grande nação. E essa aliança ela foi sendo o quê? Ratificada, dispensação após dispensação, e ampliada na sua compreensão. Finalizando, pastor, e os não eleitos ficam como? Porque até agora você falou dos eleitos, que ordinariamente são chamados, daqueles que extraordinariamente são salvos, e os não eleitos. Veja agora a seção 4. Os não eleitos, postos que sejam chamados pelo ministério da palavra, e tem alguma das operações comuns do Espírito. Olha aí, irmã Liliane, os não eleitos podem ter algumas operações comuns do Espírito Santo. Canta hino, pode até pregar, não é eleito, dá dízimo,
faz evangelismo, mas não é eleito. Então eles podem ter algumas operações comuns do Espírito, contudo, não se chegam nunca a Cristo, e portanto não podem ser salvos, porque a salvação é por meio de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí, por favor, Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo está falando sobre o seu reino, e aí nessa sessão, a partir do capítulo 13, ele vai dizer algumas parábolas do reino, e a que está posta aí é a parábola do semeador, onde ele vai dizer assim, ó, a palavra de Deus ela é semeada, e ela cai em diversos tipos de quê? De solo, são 4, né? 4, beira do caminho, rochoso, espinhos e o bom solo, não é isso? Só um dá certo, 3 são perdidos. A palavra é a semente, então a semente está sendo anunciada para todo mundo, eu não sei quem é o eleito, mas a Bíblia me mostra que dentre aqueles que ouviram, eles não vão crer e nem podem. Aí então vamos ver isso nesse texto, Mateus 13, 14 e 15, leiam juntos aí, eu quero que vocês leiam para vocês ouvirem, vamos lá? De sorte que nele se cumpre a profecia de quem? Qual é a profecia? Vamos lá, ouvireis, pare atenção, ou pare, presta atenção, digo, na expressão, de nenhum modo. Pastor, e se eu plantar bananeira, não vai entender não. E se eu estudar muito para ser bem inteligente, também não vai entender. Você não vai entender. Pastor, mas eu conheço uma pessoa tão inteligente, pois é, ela pode ser mais inteligente do que você pensa que ela é. Ela não vai entender, se o Espírito de Deus não iluminar esta pessoa, não transformar o coração dela, ela não vai entender. Então você devia se alegrar muito se você entendeu, viu? Porque poucos. Agora leiam, 15, que acredita? Porque o coração deste povo, pronto, por que ela não vai entender, pastor? A resposta bíblica? Coração duro, frio, insensível e duro. A palavra bate e resvala, a palavra vem quente, chega na pedra e esfria. Não tem sensibilidade, está morto. Prossegue. De mau grado ouviram e fecharam. Já viu aquele menino birrento que a mãe está falando e ele faz assim, ó? Ele não quer ouvir a mãe falando. Assim éramos nós quando estávamos mortos no nosso delito de pecado. A gente ouvia a palavra, a gente não queria ouvir. Você já teve essa impressão de você vai falar para a pessoa a verdade e ela não quer ouvir, ela é resistente, a expressão é clara, é de mau grado, é capaz dela brigar com você e dizer, pare de falar, não venha mais na minha casa para falar sobre isso. Se você continuar falando, você vai sair daqui de casa. No caso inverso também acontece. Já viu isso? Isso é uma prova de quê, irmãos? Que a palavra de Deus é fiel, verdadeira. É duro para a gente ver uma pessoa que a gente ama agindo assim. A gente queria que ela fosse salva. A gente fica triste por isso, mas é a verdade. Agora veja, por que elas fizeram isso? Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Olha, grave bem isso aqui, com o coração você entende, viu? Você não só sente, não. Porque ele está falando aqui do homem interior. Com o coração você pensa, com o coração você sente.
Com o coração você fala, sofre, se alegra. Entendam com o coração, se convertam e sejam por mim o quê? Curados. Ora, quem não está curado está como? Está como? Então, qual é o estado espiritual das pessoas que ouvem o evangelho e rejeitam, recebem de mau grado? Estão doentes. O que é que você sente quando você vê uma pessoa doente, que ela não tem condição de fazer nada por ela? Você fica com raiva dela? Ou você tem compaixão? Então, por que você não tem compaixão dos perdidos? Sabe como é que Paulo sentiu isso? Abra sua Bíblia aí em Romanos 9. Estou caminhando para o fim. Diz assim, ó, Romanos 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Estão acompanhando comigo aí? Estou lendo agora, vou ler o verso 2. Tenho o quê? Grande tristeza e incessante dor no coração. Por que o apóstolo Paulo está assim? Verso 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo o quê? A carne. Então ele olha para a gente que está ouvindo o evangelho e está duro. Fica com raiva ou fica com tristeza? Aí a pessoa diz, rapaz, dá uma raiva, esse povo não ouve. Não é bem esse o sentimento que a Bíblia diz, não. Não está diferente algumas coisas da nossa realidade? A gente fica triste, porque ele está perdido, está doente espiritualmente, morto. Então, se ele não for um eleito, ele não vai ouvir. Você vai falar a vida toda, ele não vai ouvir. Por isso que eu digo às pessoas, quando fala sobre casamento, né? Eu digo, meu filho, você não tem garantia de que a pessoa vai ouvir. Qual é a garantia que eu posso ter? Se ela for eleita, eu já casei com ela. Mas você sabe se ela é eleita? Não, eu vou tentar. Meu filho, pelo amor de Deus. Você é doido? Porque a Bíblia me garante que se ela não for, você vai pregar a vida toda. E ela não vai responder. Não vai. Mas eu vou chorar. Pedir a Deus, chore, chore. Deus não muda os seus decretos. Então pense nisso. Diga, Ravena. Só um instantinho, chega aí. Pastor, com relação a essa frase que você acabou de falar, sobre o Senhor não mudar os seus decretos, né, que a gente sabe que isso realmente é verdade. E a respeito do jejum e oração, e pedir ao Senhor por pessoas que a gente sabe que está no mundo, está perdido, e como que isso entra na questão de mover o Senhor assim, de alguma forma? Há uma compreensão errada que se orar, Deus muda. Aí o povo pega aquele texto do rei Ezequiel, Ezequias, né? Ezequias. Eu confundo o rei com o profeta. E diz que ele recebeu que ia morrer, orou, chorou e mudou. Aí está vendo? Pode orar que Deus muda. Não. Já estava no decreto que Deus moveria aquele rei a fazer isto. Deus não mudou o seu decreto. Ele só conformou o rei ao decreto dele. Simples assim. Pastor, então se é assim, por que eu vou orar? É porque a oração me modela. Não modela o Senhor. Ele é perfeito.
A oração me fará ajustar-me àquilo que Deus é e o que Ele quer. Por isso que no final diz: contudo, Senhor, seja feito o quê? Por que eu devo falar isso? Porque eu devo admitir que ainda que eu peça e não aconteça, porque Deus estabeleceu o que vai de fato acontecer, eu vou me conformar a isso. Então a oração é benefício para mim, não é para mudar Deus, é para me mudar, me transformar, tornar mais santo, mais consciente da vontade de Deus, mais ciente daquilo que eu devo pedir a Deus, ou não devo pedir. Ok? Clareou, Ramina? Agora abra sua Bíblia aí, por favor, irmãos. Atos 4:12. E esse é o último, tá? Atos 4:12. Vamos lá. Eu vou ler a partir do verso de número 11, tá? Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores. Ó, pedra o quê? Rejeitada. O qual se tornou a pedra angular. Então tem gente que faz o que com Jesus? Rejeita. Por que rejeita? Que está morto. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Eu não sou eleito, mas eu vou ser salvo, através de quem? É de mim mesmo. Como? Você vai chegar diante de Deus, no seu pecado, com as suas manchas, apresentando quais obras puras? Se as suas mãos estão manchadas de sangue, tudo que você tocar está contaminado. Pastor, mas eu fiz uma coisa tão boa, oh, que bênção. Mas para Deus, meu filho, nada. Porque o único que pode tocar e purificar é Cristo. E Ele não se contamina. Lembra que Cristo tocava no leproso? Quem sofria o efeito? Cristo que se contaminava ou o leproso que se curava? Então ele é o sacerdote que ele cura, e não é de alguma forma, ou de nenhuma forma, contaminado. Está claro? Finalizando. Meus irmãos, agradeçamos a Deus. Falei agora há pouco, vou insistir nisso, porque um dia aprove a Ele nos eleger. Se você é um eleito de Deus, agradeça muito. Você tem que ser eternamente grato. Se você não tem razão para agradecer a Deus por sua família, se você não tem razão para agradecer por causa do seu trabalho, o dinheiro que é pouco, a saúde que anda faltando, não é? Você acha que tudo isso lhe atrapalha, não dá para dizer? Lembre só de uma coisinha, que é o mais importante, é que Ele elegeu você. Ele salvou você. E isso já deveria ser razão suficiente para você passar o resto da sua vida e por toda a eternidade agradecendo a Deus. Então deixe de ser ingrato diante das dificuldades que a vida reserva para cada um de nós, e passe a ser grato, porque não adianta você passar a vida toda aqui sem problema nenhum e no final você ir para o inferno. Vocês entenderam? Então agradeça a Deus porque você é o eleito dele. Segunda coisa, irmãos, percebam a importância da palavra de Deus, não é? Ordinariamente, como é que nós fomos chamados? Pela palavra. Então diga: Senhor, não me deixe sem a palavra, eu preciso tanto da palavra. Pela palavra eu fui chamado,
pela palavra eu fui regenerado, pela palavra eu estou sendo santificado. Veja, tudo operação de Deus, pela palavra. Então, qual é a importância que a palavra de Deus tem na nossa vida? Ela é primordial. Eu não posso me apartar da palavra de Deus. Tem que tê-la o mais próximo de mim que puder. Guardei as tuas palavras no meu coração. Para o quê? Não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz. Quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Está vendo? Os teus mandamentos me fazem mais sábios, prudentes. Então agradeça a Deus pela palavra. Terceiro, rogue a Deus a iluminação do seu Santo Espírito, porque a palavra atua pelo Espírito, ou melhor, o Espírito atua pela palavra. Então diga: Senhor, me ilumina com o teu Santo Espírito, age em mim, me transforma, e vai me purificando, Senhor. Então, Deus age pela o quê? Pela palavra. Finalmente, não se desespere por aqueles que morrem na infância, ou que não têm capacidade para demonstrar uma fé verbalizada, como nós fizemos. Pelo contrário, busque ao Senhor, inclua este pequenino na aliança, e creia no Deus que fez as promessas. É isso que eu e você precisamos fazer. Quanto àqueles que não foram eleitos, nós não sabemos quem são, irmãos, mas uma atitude que nós deveríamos ter constantemente é a compaixão por aqueles que, ouvindo o Evangelho, rejeitam. Não tenha raiva, não tenha raiva, tenha o quê? Compaixão. Ó Deus, tenha misericórdia, Vai, que eles estão rejeitando a tua palavra, e ao rejeitarem a tua palavra, estão rejeitando ao Senhor da palavra. Isso é terrível, e assim nós deveríamos agir. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, e que esse assunto seja real, presente na nossa vida, e modele a nossa forma de crer, pensar e agir, tá bom?